Olá, IBBN, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine com soberania sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, onde você estiver e em que momento você estiver, que Deus faça morada no seu lar e abençoe a todos os seus. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez, isso é muito bom. É bom saber que você está abrindo a sua casa para receber a palavra de Deus através da internet, cantar, adorar, orar com a gente. Hoje nós vamos celebrar a Ceia do Senhor, que é um momento muito importante para a igreja, e nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Tem 1 ano e meio que a humanidade está vivendo um vale de sombras e de morte. Como diz o salmista, ainda que eu ande por esse vale, não é verdade? A vale, até mesmo na guerra, tem um sentido de emboscada, pessoas tramando, mas o vale também tem esse sentido de angústia, de um lugar fundo, de uma depressão na terra. Nós estamos passando por esse vale e ainda não sabemos quando ele vai terminar, temos esperanças, temos perspectivas. Não é de tanto consolo assim nós olharmos e pensarmos que nós não acreditamos num Deus que nos tira desse vale no momento em que nós chamamos, no momento em que nós clamamos. Nós não acreditamos nesse Deus, que quando nós pedimos, Ele vai lá e nos recolhe desse vale de sombras e de morte. Não, nós acreditamos num Deus que segura a nossa mão e passa por todo o vale do nosso lado. Passa pelos mesmos sofrimentos, passa pelas mesmas angústias, passa pelas mesmas emboscadas junto com a gente. É a esse Deus que nós vamos cantar agora, é a esse Deus que nós vamos orar, clamar, é Ele que nós adoramos. Feche seus olhos aí onde você está, vamos orar ao Senhor. Pai nosso, Salvador e Redentor nosso, nosso Deus, nosso Consolador, nós oramos a Ti e nós vamos na Tua direção, porque sabemos que o Senhor tem o consolo e o conforto certo no tempo da angústia, no tempo da dificuldade. Muito obrigado, porque em todo esse tempo, o Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca saiu do nosso lado. Nós te agradecemos, nós pedimos que assim o Senhor permaneça, e nós sabemos que permanecerá, até que esse vale passe, até que as angústias passem e nós possamos olhar para trás e ver que a boa mão do Senhor nos ajudou durante todo esse período, meu Pai, mesmo com as perdas, que foram muitas, que estão sendo muitas e ainda serão, mas nós confiamos em Ti, que o Senhor é o nosso resgatador. Nós te amamos, nós te adoramos, receba esse culto que é feito em Teu nome, e no nome do Seu Filho Jesus nós vamos a Ti. Amém. Vamos cantar que o Senhor nunca nos deixou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo. Ainda que eu pelo meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, é quem eu temerei. Na tempestade ou na paz, oh não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal, oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo, coração que espera.
comigo está. A quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem, quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chega. Te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor, oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Quebrantado e ferido está, oprimido pelo seu pecar, Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. Um perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixa a culpa, o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. Da tristeza se alegrará, das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama. Perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Maravilhoso,
nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O pecado foi comprado pelo sangue de Jesus. Ó, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O pecado foi comprado pelo sangue de Jesus. Toma a cruz e a coroa herdará. Diga ao mundo, Jesus ainda está. Ele te chama. Ele te chama. Vem já. Vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando. Chama, ó pecador, A Bíblia diz que devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. No cenário atual do mundo que nós estamos vivendo, nós temos muitas pessoas chorando e nós temos que chorar com elas. Temos pessoas, famílias enlutadas, temos famílias com amigos, entes queridos nas UTIs. Temos famílias que estão com dificuldade de sustento, não conseguem ter o seu provento para o dia a dia. Nós temos pessoas desempregadas, temos pessoas que perderam salários. Mas, por outro lado, nós temos irmãos que venceram. Nós temos pessoas que conseguiram ter os seus queridos que estavam nas UTIs, retornando para os lares. Muitos que foram contaminados e sofrendo com a Covid foram curados. Nós temos pessoas que estão conseguindo tocar seu negócio e manter o seu sustento. Então nós temos que nos alegrar com eles também, porque eles estão dizendo: Deus, obrigado. Esse é o momento do culto que nós paramos para agradecer a Deus as bênçãos recebidas. Nós não podemos deixar de louvar a Deus pelas bênçãos recebidas. E como igreja, nós agradecemos também aos irmãos que têm entregue seus dízimos, têm dado suas ofertas, para que a igreja continue, inclusive, a prestar este culto ao Senhor,
Muito obrigado a você pela fidelidade, pela gratidão que você tem a Deus, nós louvamos por isto. Nós queremos neste momento agradecer a Deus, agradecer pelas bênçãos que muitas famílias, muitos têm recebido. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui reunidos, e neste momento que a Tua igreja, Senhor, virtualmente se reúne para prestar cultos ao Senhor, nós queremos dizer muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre muitas famílias. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de muitos, e muitos estão dizendo obrigado pelas bênçãos alcançadas, e nós nos reunimos com Ele e Te louvamos por isso, Senhor. Obrigado por aqueles que têm conseguido, Senhor, manter seus salários, têm conseguido manter seu negócio, e muitos estão entregando dízimo, oferta como gratidão, e tem abençoado esta igreja, Senhor. Muito, mas muito obrigado por isso. Deus, que o nome do Senhor seja louvado. No meio de tantas dores, nós vemos o Senhor agindo também. Não conhecemos, não sabemos os propósitos do Senhor para tudo, mas, Senhor, pelas bênçãos alcançadas, nós dizemos muito obrigado. E, Senhor, pela cruz de Jesus Cristo, aquela rude cruz, que foi bênção para nós, nós dizemos também muito obrigado. E nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Rude cruz erigiu, belo dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, tuas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ver.
até por uma coroa trocar. Bom, vamos falar sobre a cruz de Cristo. Nesses tempos de tantos sofrimentos que estamos vivenciando, sofrimentos trazidos pelo esse vírus, esse novo coronavírus, pela consequência dele, a Covid, por esta pandemia que assola então o mundo, e também pelo descaso de muitas das autoridades, é bom saber que temos um Deus que sofreu também, um Deus que passou por sofrimentos, e como o autor de Hebreus disse, é por isso que Ele pode nos ajudar. Ele nos ajuda de maneira muito efetiva, porque Ele sentiu o que nós estamos sentindo. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Quando nós lembramos do que Jesus Cristo fez naquela cruz por nós, quando nós nos lembramos que Ele sofreu também as dores das injustiças sociais causadas pelas autoridades que o condenaram por inveja, quando Ele sofreu a angústia ali no jardim do Getsêmani, quando Ele sofreu as dores da traição daqueles que Ele esperava ser seus amigos, quando Ele sofreu a dor de ter que ficar sozinho naquele momento difícil e todos o abandonaram, quando Ele sofreu a dor física das mais cruéis, provocada pela pior das punições, a crucificação. Deus passou por tudo isto. Então, quando nós sofremos, nós temos que ter essa percepção de que Deus sabe das nossas dores, porque Ele sentiu isso. E a cruz de Jesus Cristo deve nos fazer lembrar disto. A crucificação foi praticada desde o início do 6º século antes de Jesus Cristo. E ela foi até o 4º século depois de Cristo, quando Constantino I, ele aboliu essa prática no Império. Os fenícios e os gregos, eles crucificavam as pessoas, principalmente puniam os políticos e os militares que praticavam a traição. Os persas utilizavam também para crucificar os altos oficiais, os comandantes e os líderes que se rebelavam contra eles. E é interessante, os romanos, eles não admitiam que um romano passasse por isso. Eles utilizavam a crucificação para os escravos, para os criminosos violentos e até por guerrilheiros nas províncias rebeldes. E os romanos foram aqueles que aperfeiçoaram, se é que vamos dizer assim, ou se especializaram, usando a crucificação como tortura física e também mental. Quando Jesus estava entre nós, vivendo aqui no nosso planeta, os líderes religiosos, por inveja de Jesus, por ciúme dele, instigaram as autoridades romanas que dominavam o mundo daquela época para que aplicassem a penalidade máxima contra Jesus. E eles então crucificaram a Jesus. E para os judeus, a crucificação ou a cruz era uma maldição. Lá no livro de Deuteronômio nós temos isto. Esse tipo de execução não era praticada pelos judeus, mas era conhecida pelos judeus. Tanto é que lá em Deuteronômio 21, 22, 23 diz assim: se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto
e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contamine a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. E foi por isso que os judeus pediram que Jesus fosse sepultado no mesmo dia. E é interessante que o apóstolo Paulo, aplicando a Jesus, então, esse texto, lá em Gálatas 3,13, ele diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, ele cita então Deuteronômio, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Percebe? Paulo diz, olha, Jesus se tornou maldição em nosso lugar, porque a maldição estava sobre nós, porque nós cometemos pecados, nós cometemos um crime contra Deus. E ele diz então que maldito aquele então que merecia então estar no madeiro, e aí no caso dos judeus, no caso dos romanos, na cruz. Cícero, um dos maiores juristas e pensadores lá do Senado romano, que ele viveu nos tempos do imperador Júlio César, e ele chamava a crucificação da seguinte maneira, de a mais extrema, mais cruel e angustiante forma de punição. Percebe? Para os judeus era terrível. E para os judeus, para os romanos era algo terrível, e para os judeus era uma maldição. Eu vejo nesta aplicação de pena máxima para Jesus, que foi imputado a Jesus, o fato então de que ele estava carregando sobre ele os nossos pecados. E o pecado é algo terrível aos olhos de Deus. Nós pecamos contra Deus. Davi, quando ele tomou consciência do pecado, lá no Salmo 51:4, que ele faz a sua confissão de pecado, ele diz, pequei contra ti somente. Ou seja, ele tinha consciência de que o que ele fez foi um crime contra Deus, que ele pecou contra Deus. O autor do livro de Hebreus, ele falando, descrevendo o pecado como algo terrível, ele diz que merece um castigo terrível. Eu vou ler Hebreus 10, de 26 a 31, que diz assim, pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Ele está se referindo ao juízo final. E ele continua. Quem desobedece à lei de Deus é condenado sem dó à morte. Se for julgado culpado, depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito do Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer, pois sabemos quem foi que disse, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse, o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, o pecado é algo terrível. Nós às vezes olhamos o pecado como uma coisa boa, agradável, mas aos olhos de Deus o pecado é algo terrível. E a Bíblia diz então que é uma maldição, e a cruz é considerada uma maldição, pois representa o pecado terrível contra Deus. Deixe-me dizer uma coisa para você que está nos assistindo. O pecado pode parecer bom para você.
E o pecado normalmente parece boa, como aconteceu lá no Jardim do Éden. A fruta era boa, era agradável. O pecado apresenta-se como alguma coisa agradável. O pecado apresenta até como coisa bonita. Mas na perspectiva nossa. Porque na perspectiva de Deus, o pecado é algo terrível. E é assim que Deus olha o pecado, por isso essa maldição. E quando nós começamos a nos aproximar de Deus, e quando nós começamos a conhecer Deus, como falei na última mensagem, domingo passado, quando nós nos aproximamos de Deus, nós vemos a santidade de Deus e reconhecemos quão pecadores nós somos. E como Isaías disse, ai de mim! E Jesus pagou o pecado, o terrível pecado nosso, naquela maldição da cruz. A cruz era algo maldito. E Jesus submeteu-se a isso. Jesus não merecia aquela cruz. Ele nunca pecou. A cruz não era de Jesus. Nós temos que sempre lembrar disso. A cruz não era de Jesus. Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5 diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Olha só, Ele não cometeu pecado algum. Pedro vai dizer isso, Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. E Ele passou por tudo isso, porque Ele estava ali tomando o nosso lugar. Jesus não cometeu nenhum crime por estar ali, nós cometemos. Nós que pecamos. Interessante que o próprio Pilatos, que foi o juiz que condenou a Jesus, ele disse, eu não vejo crime nenhum nele. Olha a injustiça que cometeram contra Jesus. O juiz declarou ele inocente. Mas a influência da multidão, a influência dos políticos, dos religiosos, dos políticos ali, levaram aquele juiz a cometer essa injustiça, a condenar a Jesus, sem que ele fosse culpado. Foi o homem quem pecou, fomos nós que pecamos. E quando isto aconteceu, lá no Jardim do Éden, quando o primeiro homem, o primeiro casal, que nos representava ali no início de tudo, no gênese de tudo, na gênese de tudo, eles pecaram, diz que eles foram expulsos da presença de Deus. Por que foram expulsos? Porque agora estavam contaminados com o pecado. O pecado é um vírus que contamina. E onde há pecado, Deus não está. Eles foram expulsos da presença de Deus. E há uma lei espiritual. Uma lei espiritual que diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. E o homem, então, pecou. E a situação após esse estado, agora que o homem vive de pecar, era esta: morte física. O homem experimentaria a morte física e a morte espiritual. A morte física, todos nós vamos passar. Nós lidamos com a morte de maneira muito terrível, ela é uma intromissão. Mas a morte espiritual nem todos precisam passar. Jesus veio exatamente para isso, para que nós não experimentássemos a segunda morte, a morte espiritual. E morte não é cessação da existência, a morte espiritual é viver para sempre longe de Deus. E como criaturas de Deus, Deus não queria, o Criador não queria isso, Ele nos criou, Ele nos amou. Ele diz, eu não quero isto, e Ele então tomou as providências, enviou Cristo ao mundo,
lá no conselho eterno da Trindade, decidiram que um deles viria. E Deus Filho, então, veio a este mundo. E Ele veio, então, para morrer em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Ele sofreu a penalidade pelo crime que nós cometemos contra Deus, para que nós não experimentássemos a morte eterna. A morte física vamos passar, mas a morte eterna nós não precisamos passar. Pedro vai dizer isso, 1 Pedro 2,24. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, justiça de Deus. Por suas feridas fomos curados. Vejam que aquela cruz não era de Jesus. Ele não cometeu crime algum. Ele tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu. A cruz de Cristo, a morte de Cristo foi uma morte vicária. E o apóstolo Paulo disse o seguinte: eu fui morto com Cristo na cruz. Todo seguidor de Jesus, todo cristão, tem que ter essa consciência: eu morri ali naquela cruz. E Paulo vai dizer mais: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sem Cristo nós não teríamos essa esperança. Sem Cristo nós não teríamos a esperança de uma vida eterna. Então a cruz de Cristo é a nossa salvação. A cruz era terrível, é uma maldição. A cruz que Jesus carregou não era dele, era nossa. Mas essa cruz foi e é a nossa salvação. João capítulo 3, versículo 14 e 15 diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. O apóstolo João faz uma conexão do que aconteceu, um fato histórico no deserto com Jesus. Teve um momento lá no deserto que o povo se rebelou contra Deus, o povo murmurou, o povo pecou contra Deus. E Deus mandou serpentes que mordiam as pessoas e elas morriam. E o povo começou a clamar ao Senhor. E Deus então mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e levantasse. Todos que olhassem para aquela serpente seriam curados. Um milagre de Deus aconteceu ali. E agora, no Evangelho de João, nós temos isso, que era necessário que Jesus fosse levantado, lá na cruz. E todos que olhassem para Ele, todos que olham para Jesus na cruz, são salvos dos seus pecados. Esse vírus do pecado não faz danos, não traz danos, não causa morte espiritual para esses que olham para Jesus. Agora, morrendo em pecado, o homem morrerá espiritualmente, ou seja, viverá para sempre longe de Deus. E para que isso não acontecesse, Jesus tomou o nosso lugar. Morreu por nós. E só Ele podia fazer isso. Se nós morrêssemos em pecado, não temos como ressuscitar, porque nós não temos a vida. Jesus ressuscitou muitas pessoas. Mas Jesus, Ele ressuscitou-se, porque Ele era a vida. Ele era o único que podia morrer no nosso lugar, carregando o pecado e ressuscitar, vencendo a morte. Então, a vida eterna nós alcançaríamos. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, Ele estava morrendo em nosso lugar. E quando Ele ressuscitou, quando nós aceitamos esse sacrifício de Jesus, nós dizemos: olha, é meu, eu morri com Cristo na cruz. Consequentemente, nós ressuscitaremos com Ele também após a morte física. Quando Deus fizer o novo céu e a nova terra, nós ressuscitaremos. E viveremos nesse novo céu e nova terra. Quantos entes queridos que partiram com esta pandemia, nós vamos revê-los novamente lá nos céus. E quando Deus fizer o novo céu, nova terra, nós viveremos para sempre junto. E lá não haverá mais dor,
não haverá mais vírus, não haverá mais morte, não haverá mais pranto. Para sempre viveremos na presença de Deus. O apóstolo Paulo falou sobre a cruz que nos salva com estas palavras. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, e depois vou ler o versículo 18, 19, depois 23 a 25, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Para os homens que não são salvos, a cruz, isso é loucura. Como os gregos diziam: que mensagem é essa? Que loucura é esta? E para os judeus ele diz: isso é um escândalo, como o Messias vai ser crucificado. Mas para nós é o poder de Deus. A sabedoria de Deus providenciou isso para nós. E é por isso que nós pregamos a cruz de Cristo. E por isso que a cruz de Cristo para nós é o símbolo de nossa salvação. Aquela cruz que representava a maldição que nós carregávamos por termos pecado. Aquela cruz que era nossa cruz, mas também que foi e é a nossa salvação. Paulo diz no versículo 18 de 1 Coríntios: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Talvez para você a cruz seja loucura, e Paulo diz: você está perecendo. Mas para nós é o poder de Deus, é o poder que nos dá a salvação. E nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor que nos faz lembrar do que Jesus fez na cruz por nós. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo, que lembrava o povo judeu que vivia escravo no deserto, lá no Egito, e foram libertos. E naquele dia que foram libertos, foi sacrificado um cordeiro, passado sangue na casa dos judeus, e a morte não passou por ali. E eles prepararam a carne para se alimentar, porque fariam uma jornada longa. E Jesus, os judeus celebravam isso. Jesus disse: a partir de agora, vocês vão celebrar, não em memória do cordeiro que foi sacrificado, do que aconteceu lá no Egito. Vocês vão fazer isso em memória de mim. Então, em memória do que Jesus fez, da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo, do sacrifício de Jesus, nós vamos tomar o pão e comer e beber o vinho. Você em casa deve estar agora aí com seus elementos da ceia preparado. Você deve pegar o seu pão. Eu tenho aqui um kit que tem o pão e também um cálice com vinho. O pão é pão, isso não se transforma em carne, é pão. Simboliza o sacrifício de Jesus naquela cruz. A dor que ele sentiu. A maldição que ele carregou sobre ele. Ele diz: façam isso em memória de mim. Em memória de Jesus. Você em casa, pegue o pão agora. E vamos comer o pão em memória de Jesus. Pegue o cálice ou copo que você tem aí com suco de uva ou com vinho. O vinho simboliza
o sangue. Para os judeus era o sangue do cordeiro que foi marcado nos umbrais das casas, e quando o anjo da morte passou, não chegou naquela casa. Para nós é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e nós não experimentaremos a morte eterna. Viveremos para sempre junto de Deus, porque Jesus pagou o preço do pecado por nós e viveremos para sempre. O sangue de Jesus faz isso. Em memória de Jesus, tomemos o vinho. Senhor Jesus, nós estamos aqui celebrando a ceia, como o Senhor mandou, Jesus. Neste culto nós lembramos do que o Senhor fez por nós. Este culto é um culto memorial, em memória ao Senhor. Nós agradecemos por todo o sofrimento que o Senhor passou por nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. E não foi em vão, porque nós aceitamos e temos a salvação. Muito obrigado. Amém e amém. De cruz se erigir, dela um dia fugir, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, tuas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nós estamos terminando o nosso culto memorial em memória de Jesus Cristo. E é bom sabermos que temos um Deus que sofreu e, portanto, Ele sabe o que você está passando, as dores que você sente. Ele passou por todas as dores que a humanidade passou. E nós queremos agora interceder. A Bíblia diz que Jesus está junto ao Pai, o Espírito Santo está conosco e nos ajuda inclusive a orar. E Jesus está junto ao Pai intercedendo por nós. E é bom saber que Ele sabe as dores. Nós temos famílias sofrendo, temos famílias agradecidas, mas temos famílias sofrendo. Vamos terminar o culto fazendo oração de intercessão, intercedendo a Deus por essas pessoas. E se você quiser aceitar a Jesus, o sacrifício de Jesus, como sendo em seu lugar, fala onde você está: Senhor Jesus, o seu sacrifício eu aceito. Eu creio que o Senhor morreu no meu lugar. E convide-o a entrar na sua vida. Peça que o Espírito Santo entre em sua vida e você possa nascer de novo e ganhar a vida eterna. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, prestando esse culto em memória ao Senhor. Ó Pai, em memória de Jesus, nós celebramos a ceia e cultuamos a Ti.
Senhor Jesus, o Senhor sabe o que é sofrer. O Senhor sabe a luta que é ser humano, Senhor. Senhor, nós intercedemos por aqueles que estão sofrendo neste momento. Nós oramos, intercedemos por aqueles que estão nas UTIs, Senhor. Ó Deus, nós intercedemos por eles. Nós intercedemos pelo James, Senhor, que está ali. Nos juntamos, Senhor, em oração, pedindo que o Senhor esteja ali trazendo cura para ele. Nós intercedemos pelo Márcio, Senhor, agradecido pelo que já aconteceu. Intercedemos para que haja cura completa ali, Senhor Jesus. Senhor, nós intercedemos pela Sônia, pelo Orfeu, que estão com a Covid, e Senhor, e tantos outros, Senhor. Pai, pedimos que o Senhor esteja com eles. Senhor, milhares de pessoas estão sofrendo neste momento. Nós intercedemos por eles, pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, os pecados da humanidade. Não leve em consideração a nossa fraqueza, Senhor. Nós somos postos, Tu sabes disso, Senhor. Nós pedimos que olhe para nós com compaixão, com misericórdia, assim como o Senhor olha conosco, Senhor, com graça salvadora. Ó Deus, faça cessar esta pandemia. Use, Senhor, as vacinas, que as fábricas produzam o suficiente para as pessoas em todo o mundo, Senhor. Não só nos países ricos, mas em todos os lugares, em todos os países, Senhor. Que os médicos tenham sabedoria ao conduzir os tratamentos, que leve à cura, Senhor. E eles tenham recursos para fazer isto, Senhor. Ó Deus, que as autoridades providenciem, Senhor, a infraestrutura para que todos os doentes sejam atendidos, Senhor. Que haja vontade política da parte deles. Pedimos por aquelas autoridades que estão lutando, que estão trabalhando intensamente, Senhor. E, Senhor, que o Senhor renove suas forças. Que eles sejam protegidos pelo Senhor, cuidados pelo Senhor. Ó Deus, abençoe, Senhor, a humanidade, fazendo cessar essa pandemia. E agora, Senhor, nós despedimos Teu povo com Tua paz. Que o Teu amor envolva cada coração. Que a Tua graça salvadora continue, Senhor, alcançando corações, salvando vidas. Que a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.